Shalom, shalom, meus amados e queridos irmãos. Quem tem os prazer de os saudar com a doce paz do Senhor Jesus é teu irmão em Cristo, Pastor Eduardo França, amém? Eu venho aqui por meio aqui do meu canal, estou criando alguns conteúdos baseado no Ministério da Libertação e Batalha Espiritual. É o que nós convivemos diariamente: guerras, batalhas espirituais. Batalhas espirituais com seres invisíveis que não sabemos quem ele vai usar, aonde ele vai atuar, mas bem verdade, somos atacados, somos confrontados diariamente em todas as áreas da nossa vida: casamento, área sentimental, saúde, área familiar, financeiro, né? E nós vivemos verdadeiramente guerras e mais guerra. Então, no nome de Jesus, irmãos, venho aproveitar, né, o direcionamento que Deus tem nos dado para poder te ajudar de alguma forma, né? Você que tem o interesse de sair dessa situação que você está, você que tem o interesse de aprender como guerrear, como vencer as batalhas espirituais, né? Eu trabalho pelo Ministério da Libertação já há mais de 20 anos da minha vida, do meu ministério, e a cada dia tenho me aprofundado nas Santas Escrituras, nas estratégias de Deus para vencer batalhas em nome do Senhor Jesus, amém? E hoje nós queremos falar sobre um tema: como os demônios entram na vida da pessoa, né? Essa é uma boa pergunta. Como o demônio entra na vida da pessoa? Tem pessoas que falam: não, o inimigo está repreendido, não entra nada não. Mas a gente vê os sintomas, o momento da pessoa, que verdadeiramente ela não está sozinha, né? Ela vem ali dominada ou por uma possessão demoníaca ou por uma opressão demoníaca, né? Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse conteúdo maravilhoso, eu peço a sua inscrição. Se inscreva nesse canal, que é um canal voltado totalmente para as coisas de Deus, sem atingir credos religiosos. Você que é do catolicismo, seja bem-vindo. Você que é do espiritismo, seja bem-vindo. Você que é ateu, seja bem-vindo. Você de todos os segmentos das igrejas, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Pentecostais, Comunidade, sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal aqui é totalmente do reino, amém? Então se inscreva nesse canal, faça parte, dê o joinha, clica no dedo polegar e no joinha, a inscrição é gratuita. E se você puder, em nome do Senhor Jesus, compartilhe também esse conteúdo. Como os demônios entram nas pessoas? Muitas vezes você fala assim: poxa, estou numa guerra, aconteceu uma situação do nada, estava tudo tranquilo e do nada começou as coisas a acontecer na minha família, na minha vida. O que está por trás das brigas, o que está por trás das separações, o que está por trás de acontecimentos ruins. Vamos lá, como os demônios entram? Os demônios são personalidades más. Eles são seres espirituais, são inimigos de Deus e do homem. Os objetivos deles, dos seres humanos, são tentar, enganar, acusar, condenar, pressionar, corromper, resistir, opor-se, controlar, roubar, afligir, matar e destruir. Então, esses já são as intenções dos demônios aos seres humanos. Os demônios entram pelas portas abertas. Eles precisam de uma oportunidade. Tem que haver uma abertura, uma brecha, uma oportunidade. Em outras palavras, não se pega um demônio por andar na rua, por acidente, encontrar-se com um deles procurando uma casa. Pela organização do seu reino, Satanás torna-se capaz de atacar a cada um de nós pessoalmente. Não há pessoa na face da terra que escape da sua atenção. Ele tem um plano para destruir cada criatura humana.
E é espantoso reconhecer que você e eu somos os alvos de Satanás. Mas como é que ele consegue entrar na nossa vida? Primeiro, o pecado. O que é o pecado, né? Pecado é a porta para a entrada dos demônios. Ela pode ser aberta pela própria pessoa por meio de pecados, tanto de omissão quanto de comissão. No livro de Atos, capítulo 5, lemos sobre um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam certos imóveis e a renda total seria destinada à igreja, mas sendo tomados por cobiça, sentimento de cobiça, resolveram ficar com a parte do dinheiro. Para esconder esse ato, eles inventaram uma mentira, outra porta que o diabo entra. Cobiçar as coisas dos outros e mentir. Mas de modo sobrenatural, Pedro recebeu a palavra do conhecimento a respeito da mentira. E Pedro perguntou a Ananias por que ele tinha aberto o seu coração ao diabo. Diz assim Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por causa do seu pecado, Ananias e Safira abriram-se para receber os espíritos de cobiça, mentira e engano. A mesma coisa pode acontecer com qualquer pessoa que pode premeditadamente. Em Gálatas capítulo 5, encontramos uma lista de obras da carne, em número de 17. Olha só, inclusive os pecados de adultério, né? O adultério, né, irmão, é você coabitar com uma mulher casada, ou então em pensamento, tu desejar ela ou ele, em pensamento você já está adulterando no seu coração. Vamos lá, olha só as brechas que abre porta para Satanás. O adultério, a impureza, a lascívia, a feitiçaria, ódio, a ira, dissensões, a inveja, homicídios e bebedeiras. Bebedeiras também abre porta para demônio. A pessoa que quer seguir o Senhor Jesus, quer ficar livre dos demônios, mas não deixa de beber, não para de beber. Fica difícil. Por minhas experiências em libertação, tenho encontrado demônios que correspondem a cada uma dessas classificações. Então, qual é a relação entre as obras da carne e as obras demoníacas? Quando a pessoa se rende à tentação, ela peca na carne. Por meio do tal pecado, a porta está aberta para a invasão do inimigo. Assim, ela tem um problema sério: a carne e o diabo. A solução tem duas partes: a crucificação da carne e a expulsão dos demônios. Um exemplo clássico de uma porta aberta pelo pecado de omissão é a falta de perdão. No caso do servo, Mateus capítulo 18, ele foi entregue aos verdugos, que são demônios atormentadores, porque a pessoa que não libera o perdão, ela fica atormentada por esses demônios, por não ter perdoado o seu colega, depois que ele mesmo fora perdoado pelo seu rei. Deus nos adverte que todos que experimentaram o seu perdão e recusaram perdoar os outros serão entregues aos atormentadores. Que designação poderia ser mais clara do que atormentadores? A falta de perdão abre a porta para o tormento, ressentimento e ódio, tanto quanto os outros espíritos da mesma parentela. As circunstâncias da vida. Os espíritos maus não têm nenhum senso de justiça. Eles nunca hesitam em aproveitar os momentos mais fracos da nossa vida. Uma criança é completamente dependente dos outros para sua proteção. Sem dúvida nenhuma, a maioria dos demônios
encontrados em meu ministério de libertação têm conseguido entrar nas pessoas durante a infância. Os pais cristãos devem entender a sua responsabilidade de proteger os seus filhos, tanto quanto de libertá-los da opressão demoníaca. Né? Muitas das vezes, irmãos, na criação, né? Muitos de nós, né, como eu, não fui criado num lar evangélico. Então, automaticamente cresci, né, já herdando demônios de bebida, né, ver família tudo viciado na bebida, demônios de espiritismo, que minha família também era espírita. E bem verdade, já cresci assim, né, mas graças ao bom Deus que eu consegui alcançar a minha libertação. Mas muitas vezes a criação, né, os pais crentes, irmãos, eles não ensinam os filhos a verdade, não ensinam a respeitar a Deus, não ensinam a respeitar a Bíblia, não ensinam a orar, não ensinam a ir na igreja, a ter respeito com Deus, a ter uma vida com Deus ali, de temor e tremor. Né, o filho, muitas das vezes, filhos de crente, fala palavrão, a mãe fica rindo, o pai fica rindo. Portas abertas, irmão. Portas abertas para demônios entrarem e demônios terríveis. Por isso que eu trabalho muito na área também de evangelização. Encontramos muitos traficantes, filhos de crente. Muitos, a maioria dos que estão no tráfico, a maioria que estão até fazendo coisas horrendas, são filhos de crente que os pais não ensinaram, que os pais verdadeiramente não usaram a autoridade de Deus de ensinar, e cresceram com as brechas abertas, se tornaram filhos rebeldes, desobedientes a pai e mãe, né? Filhos que envergonham o pai e a mãe hoje, né? Bebe, se droga, fala palavrão, faz coisa promíscua em frente ao pai e a mãe que são cristãos. São coisas vergonhosas, né? Porque lá no passado deixaram as portas abertas, né, irmãos? Esse negócio de o filho tem que escolher, mas enquanto ele é de menor, ele está sob a tua tutela, você tem que escolher. Você é o responsável por ele, você é responsável por ele, por ela, né? Depois que crescer, aí sim, aí quer seguir outro caminho, o problema é deles, mas enquanto estiver debaixo da tua tutela, de menor, você tem que usar ali a autoridade como pai e mãe, como sacerdotes e sacerdotisas dentro da sua casa, para que amanhã ou depois você não viesse a sofrer. Eu lembro, irmãos, que eu pastoreei uma irmã e ela, deixando a sua filha, né, desde cedo, a menina nova, se perdeu a virgindade com 13 ou 14 anos, e ela comprou uma cama de casal para a sua própria filha coabitar dentro da sua própria casa. Olha que coisa terrível, irmão. Deus condena o sexo antes do casamento. E olha aí que coisa terrível, né? Verdadeiramente a filha está perdida. Filho de um, filho de outro, filho de um, filho de outro. Vida sentimental destruída, amaldiçoada por causa da mãe, que não quis falar a verdade, que não quis impedir o pecado entrar, o diabo entrar, e aconteceu isso aí. Coisas terríveis, coisas horrendas, né? E a maldição sobre essa família até hoje, né? Essa irmã, ela já está no 3º casamento, né? Porque não consegue dar certo com ninguém, né? Do seu primeiro casamento, o marido jogou álcool nela, dormindo, tentou tacar fogo nela, para você ver as coisas terríveis e demoníacas que essa pessoa vive por causa de passar a mão na cabeça do pecado, deixar portas abertas. Vamos lá. Uma das primeiras perguntas feitas no período de aconselhamento pré-libertação é: como eram as suas relações com seus pais quando você era criança? Na maioria dos casos, isso abre porta para recordar as queixas contra os pais. Muitas vezes, tendo ouvido resposta assim: meu pai era um alcoólatra. Eles continuam relatando vários medos associados com essa situação no lar. Houve insegurança, acompanhado pela pobreza, resultado de vício do pai. Uma criança criada num ambiente desse,
fica envergonhada com a situação. O jeito mais rápido para entender quais foram as portas deixadas abertas para a entrada de demônios é ouvir a história da infância da pessoa, porque bem verdade vem a situação que nós vamos falar agora no próximo, já aqui na frente, sobre a herança de demônios que as pessoas herdam dos pais. Vamos lá. Artifício da herança. Múltiplos casos têm sido encontrados nos quais espíritos maus vieram habitar nas pessoas pelo artifício da herança. Se uma criança é informada de que ela é igual aos seus pais e que vai herdar suas fraquezas, ela se torna vulnerável. Minha mãe era uma pessoa bem nervosa quando eu era menino. Ela sofreu um esgotamento nervoso. Fiquei com medo que a sua fraqueza fosse a minha herança. O medo de ficar nervoso, de fato, abriu-me a essa realidade. Meus nervos começaram a enfraquecer-se. Era como se fosse algo estranho que estivesse dentro do meu corpo, movendo-se lentamente. Fiquei muito fraco e sem capacidade para cumprir meus deveres pastorais. O médico me receitou barbitúrios que me fizeram sentir tanto sono que eu tinha que ir sempre para a cama. Meus deveres acumularam-se e eu ficava mais nervoso ainda. Eu estava numa escada rolante, sem medo de escapar. Várias vezes quase desisti do pastorado. 5 anos atrás fui liberto do demônio dos nervos e do espírito de relacionamento com ele. Acabaram-se os nervos que engatinhavam dentro de mim e também as drogas. Os demônios me diziam que eu tinha que ser como minha mãe, né? Só que eles são mentirosos. Se deixarmos Satanás nos dará nossa herança. Mas o salmista disse de Deus, escolheu a nossa herança, Salmo 47, versículo 4, parte A. Eu conheço outros como eu, que aceitaram as mentiras e os medos proferidos pelo diabo. Muitas pessoas são derrubadas pelo medo da fraqueza mental, porque um dos pais sofreram problema, o diabo diz, isto é sua herança. Você sabia que alguém pode ficar tão obcecado pelo medo da doença mental que acaba ficando hospitalizado? Tenho visto muitas pessoas libertas desse tipo de medo atormentador. Meu próprio pai faleceu de um ataque cardíaco. Minha mãe estava morrendo do coração. Tias e tias falecido com a mesma doença. O diabo falou comigo que essa era a minha herança. Fui ao médico para fazer um check-up e ele perguntou sobre a minha família e da saúde deles. Ao ouvir que tinha doença do coração na família, ele disse que provavelmente eu sofreria da mesma maneira. Ao fazer 46 anos, fiquei hospitalizado por dores no tórax. Quando sofri o ataque, alguém me deu um remédio e a dor passou num instante. O médico não achou nada errado com meu coração, mas tinha certeza que eu tinha sofrido um leve ataque no coração. 2 meses mais tarde eu tive um segundo ataque. Isso aconteceu num domingo de manhã, levantando. Nessa época eu já tinha aprendido sobre a operação de espíritos demoníacos. Avisei a congregação que tinha marcado aquela tarde uma reunião de oração, toda especial, e que eles iriam ministrar a libertação, expulsando de mim o demônio do ataque cardíaco. Isso foi há 5 anos. Nunca mais senti dor nenhuma no meu peito e nunca mais vou sofrê-la. Não aceito a herança de que o diabo fala, mas aceito a cura e a saúde de Jesus. Isso aqui, irmão, não é um relato meu. Isso aqui é um testemunho de um pastor, né? Um pastor, a qual eu estou passando aqui para você. Então você pode observar que verdadeiramente as heranças demoníacas existem, né? Mas se você aceitar ela, se você repreender todo dia, repreender em nome do Senhor Jesus, sai da minha vida, eu não aceito herdar
heranças demoníacas da casa de meu pai, da casa de minha mãe. Eu não aceito que seja quebrada essa maldição sobre a minha vida, em nome de Jesus. Os meus antepassados foram infelizes, mas eu serei feliz em nome de Jesus, porque eu só herdo a herança de Cristo, não o que o diabo fala na minha vida. Tá entendendo? Se você fazer dessa forma, verdadeiramente, o inimigo não terá brechas para entrar na sua vida. Então hoje, esse conteúdo é como os demônios entram na vida da pessoa. Muitas das vezes por palavra, muitas das vezes por herança, por pecados, né? Que são o caminho mais predileto que eles gostam, que é a desobediência contra Deus, porque o pecado é desobediência contra Deus, né? Você ouviu lá a série 17 tipos de obras da carne, e uma delas é a bebedeira. Então, ora, busca. Talvez você possa dizer assim: pastor, verdadeiramente essa mensagem que você está falando muito ao meu coração, e verdadeiramente eu fui omisso, porque a omissão também abre portas para o pecado, irmão, para o diabo. A omissão, você foi omisso na questão da tua casa, da criação dos teus filhos, e agora estão bêbados, viciados na droga, na bebida, na prostituição. Você pode mudar isso orando, quebrando a maldição. Primeiramente, liberando palavras de perdão a Deus. Senhor, retiro cada palavra, me perdoa o que eu falei, me perdoa a minha omissão com a criação dos meus filhos, me perdoa, Senhor, me perdoa o que eu deixei, o que eu tolerei, o que eu encobri, Senhor. Ô Senhor, busca mesmo a Deus, inclusive faça um jejum, irmão. Eu creio que o Senhor vai te perdoar, e Ele te perdoando, Ele vai te ajudar na sua oração a você quebrar as maldições sobre a tua casa, os teus filhos, né? Os teus filhos. Vamos orar. Eu creio que esse conteúdo de hoje vai abrir muito o teu entendimento concernente à batalha espiritual dentro da tua casa, junto com os seus filhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Pai, porque Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus tão glorioso, tão tremendo, que mesmo, Senhor, ao passar de muitos anos, nossos erros que achamos que não tem como mais corrigi-los, o Senhor é um Deus de estratégia. O Senhor é um Deus que nos ensina, o Senhor é um Deus que nos orienta, Senhor. Queremos Te pedir, perdoa as multidões dos nossos pecados. Perdoa, Senhor. Irmãos, repita essas palavras de oração que eu estou fazendo. Perdoa, Senhor, os meus pecados por omissão. Perdoa os pecados, Pai, por mágoa, por falta de perdão. Perdoa, Senhor, meus pecados por palavras de maldição lançada sobre os meus filhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, palavras essas que deram liberalidade aos demônios para controlar, manipular, dominar os meus filhos e conduzir eles ao erro, conduzir eles aos vícios, aos deleites desse mundo, às obras da carne. Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor ouça a minha oração, no nome de Jesus. Venha me lavar, me remir. Senhor, eu venho retirar essas palavras lançadas no mundo espiritual. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor quebra toda maldição e transforma ela em bênção. Pai, eu venho abençoar, libera as palavras, irmão, aos meus filhos, filha, todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam abençoados. Eu venho amaldiçoar no nome de Jesus o espírito do vício, o espírito da enfermidade, o espírito que matou os meus antepassados no passado, o espírito de perturbação, de loucura. Saia, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Tira as Tuas mãos da minha casa, tira as Tuas mãos dos meus, em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada agora,
pelo poder do nome do sangue de Jesus, seja amarrado e conduzido para o inferno todos os demônios da bebida, os demônios da droga, os demônios da prostituição, os demônios da enfermidade, os demônios do ódio, os demônios da prostituição, em nome do Senhor Jesus, conduzidos para o inferno, sem volta e sem regressão, no nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, que todas as portas que estão abertas, Pai, a qual os espíritos entram, meu Pai, te peço, me ajuda a fechar, me ajuda a amarrar, siga, ajuda, Senhor, a porta da mentira, ajuda-se meu irmão e minha irmã parar de mentir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai, abençoa, Senhor, a vida de todos. Eu apresento a cada um nas tuas mãos e peço, Deus, que haja uma grande reviravolta do Senhor na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, pois eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós quebramos aqui, não aceitamos nenhuma herança demoníaca familiar que vem da casa de meu pai, da casa de minha mãe, da casa do pai e da mãe da minha esposa, que é ligada comigo pela carne. Em nome do Senhor Jesus, que saia, sejam quebrados, caiam por terra, perca suas forças e sai em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a nossa vida e nos garante a vitória em nome de Jesus. Irmãos, deixa no comentário do vídeo o seu pedido de oração. Eu quero continuar intercedendo por você, te ajudar nessa guerra, nessa batalha. Em nome de Jesus, bota o seu pedido de oração aí, que Deus vai nos abençoar a orar por você. Um grande abraço e até amanhã, Jesus permitindo, essa série de libertação. Ô glória, em nome de Jesus.